Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana e que esteja tudo bem na casa de vocês. Nós vamos iniciar agora a nossa aula pelo Zoom e a tia vai iniciar com uma oração. Então, todo mundo de olho fechado, em respeito a Deus. Pai amado, Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por esse domingo tão lindo, de sol, de calor, que nós podemos acordar bem. Agora estamos reunidos aqui, mesmo à distância, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco, dirigindo, que tudo venha falado, venha ser para o Teu louvor e para a Tua glória, e que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Fica com cada criança que está aqui, com suas famílias, e agradecemos por mais um ano de vida que o Guilherme vai completar, pela vida do Davi, e também que o Senhor continue com a Rebeca no seu tratamento e que os últimos exames que ela fez possam ter bons resultados. Por isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Certo? Então, hoje nós estamos estudando, o credo apostólico, e nós chegamos na parte do credo, onde nós vamos ver que nós estamos selados. Quem aqui ultimamente a gente não recebe, É mais difícil. Mas alguém aqui já viu a mamãe ou já recebeu uma carta? Uma carta mesmo, não conta. Estou falando uma carta. Alguém aqui já recebeu? Olha, tia, pra ser sincera, a única vez que eu vi carta foi quando a gente fez um trabalho da escola que a gente estava aprendendo sobre remetente destinatário. Foi a única vez que a gente fez. Então. Eu já enviei uma carta para minha prima lá de Tupã. Então. E para a carta ser enviada, ela precisa de um selo, não é verdade? Sim. Senão a carta ela não vai, O selo aqui fala assim, eu paguei por esta carta, ela agora tem que ir para o lugar que ela deve ir. E hoje nós vamos ver que nós somos selados. Nós recebemos um selo. Mas que selo é esse? De onde ele veio? O que ele faz? O que ele come? Nós vamos ver isso na nossa parte do credo que fala, creio no Espírito Santo. Aliás, por que nós precisamos crer no Espírito Santo? Tem alguém aqui que tem alguma ideia? Por que eu preciso crer no Espírito Santo? Porque ele também é Deus. Porque daí a gente vai ter a salvação. Exatamente, porque ele também é Deus e através dele, de Deus, de Jesus Cristo, que nós temos a salvação. O Espírito Santo, ele também é Deus. O Espírito Santo, ele tem algumas funções. Ele veio para ser o nosso consolador, E quais são as funções desse consolador? Ele vive nos cristãos para orientá-los. Então, é ele que nos ajuda a ter o discernimento do que é certo e errado, de estudar a palavra de Deus, de orar, de nos manter ligados a Deus. Ele convence os cristãos dos seus erros. Nós sozinhos não conseguiríamos entender que nós somos pecadores, mas o Espírito Santo ele nos convence disso, que nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Ele orienta os cristãos a fazer o que é certo, não é verdade? Conforta os cristãos em momentos difíceis, às vezes a gente passa por doenças, lutas, aflições, aquele momento que a gente não está muito legal, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos consola, ele nos ajuda a atravessar esses momentos. E ele nos auxilia a compreender mais sobre Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, o que nos ajuda a entender o que diz naquela palavra? É o Espírito Santo que age na nossa vida. E ele sempre existiu. Lembra quando a gente leu que lá na criação estava assim? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele já estava lá desde o início dos primórdios. Ele sempre existiu. Por quê? Porque ele é Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. Lembra? Eu vou compartilhar com vocês a tela. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Peraí. Ó, lembra que a gente viu esse desenho lá no começo, na primeira lição, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem lembra? Muito bem. Então, que todos eles são Deus. Então, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também é Deus. E é ele que está agindo não só no Novo Testamento, aqui no Novo Testamento a gente está acostumado a ouvir falar do Espírito Santo, mas também ele já agia no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus mandava o Espírito Santo para ajudar os homens a fazer trabalhos específicos,
coisas que eram necessárias do auxílio do Espírito Santo naquele momento. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 a 3, que eu vou só mostrar rapidinho para vocês. Está falando sobre as obras do tabernáculo, o que devia ser feito no tabernáculo, que era a casa de Deus, né? Era onde o Espírito de Deus iria habitar. E aí, o Espírito Santo ele veio sobre Bezalel, que era filho de Uri, que era da tribo de Judá, para poder fazer um trabalho de desenho no templo, para ele se poder ser guiado pelo Espírito Santo para fazer isso. Então, lembra, o Espírito Santo vinha no Antigo Testamento para guiar em trabalhos específicos. Como também foi o caso de lá de Juízes, capítulo 6, versículo 34, que quando Gideão ele foi destruir o altar de Baal, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os obiesritas se ajuntaram pós ele. Então o Espírito Santo auxiliou Gideão no trabalho que ele tinha de fazer, de destruir o altar de Baal, que estava o quê? Sendo que Baal estava afrontando, os adoradores de Baal estavam afrontando o povo de Deus, então o Espírito Santo se apossou de Gideão. Então no Antigo Testamento a gente vê várias passagens que o Espírito Santo é enviado para trabalhos específicos. Mas no Novo Testamento a gente começa a ver o trabalho do Espírito Santo de outra forma. Primeiro, como a gente já viu, né? No Novo Testamento, quando Jesus foi batizado, ele foi cheio do que mesmo? Quem lembra? O que desceu em formato de pomba sobre Jesus quando ele foi batizado por João Batista? Espírito Santo? O Espírito Santo, exatamente. Então, nessa figura aqui que a gente já tinha visto também em outra lição, quando Jesus estava sendo batizado, o céu se abriu, veio uma luz sobre Jesus e desceu uma pomba para representar o Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Então, ali a gente já começa a ver o que o Espírito Santo começa a agir no Novo Testamento. E aí, quando Jesus estava para voltar aos céus, né, depois que ele ressuscitou, ele falava que ele ia deixar um consolador, que ele ia para os céus preparar um lugar para nós, mas que nós não iríamos ficar sozinhos. E aí é quando a gente ouve falar do dia de Pentecostes. Depois de 50 dias que Jesus tinha subido ao céu, 50 dias, estavam todos os discípulos reunidos numa casa na cidade de Jerusalém para a festa de Pentecostes, que era uma festa típica daquela região, onde não só os judeus que moravam ali perto, mas os judeus também que moravam em outros países, em outras cidades, às vezes tinham nascido lá, mas eram descendentes, falavam outras línguas, né? Gente de todo o mundo naquela época vinha para poder participar dessa festa de Pentecostes. E os discípulos estavam lá reunidos, todos numa casa. De repente, eles começam a ouvir um barulho como se fosse um vento bem forte. Todo mundo ouvindo aquele barulho, aquele vento soprando bem forte. Aí, começou junto com esse vento forte a vir como se fosse um fogo. As pessoas falavam que parecia uma língua de fogo, assim, que começou a passar sobre todas as pessoas, todos os discípulos que estavam naquela casa. Quando eles foram tocados por essa língua de fogo, eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar no coração deles. E aí o que aconteceu? Aí surgiu um desejo nos discípulos de falar de Cristo para as outras pessoas. Eles não estavam dentro daquela casa? Eles não estavam lá guardadinhos? Aí eu falei assim, não, a gente tem que sair falando. E aí eles começaram a sair pelas ruas e falar de Cristo, falar do sacrifício dele, que ele era o Filho de Deus, falar da sua morte, mas que ele não ficou morto, que ele ressuscitou. Só que aí todo mundo começou a ficar espantado. Mas não era pela coragem dos discípulos de, nossa, eles estão vindo aqui falar de Jesus, eles podem ser perseguidos. Não. É porque cada pessoa entendia o que os discípulos estavam falando na sua língua. Então, tinha lá alguém que, por exemplo, vamos fazer de conta, né? Que eu não sei as línguas daquela época direito, mas alguém que era dos Estados Unidos. Aí eu estava falando em português, mas ele entendia inglês. Tinha um espanhol que entendia o que eu estava falando em espanhol. Tinha
um chinês que estava entendendo o que eu estava falando na língua dele. Então todo mundo, nossa, mas como é que eu estou entendendo na minha língua? Como é que eu estou entendendo na minha língua o que eles estão falando? E isso foi o começo da obra missionária dos discípulos, né? De espalhar ao mundo a palavra de Deus. Foi naquela hora que foi assim, é a partir de agora que vocês vão sair de Jerusalém e ir por todos os cantos da terra para espalhar a minha palavra, porque aí essa palavra, a vinda de Cristo ia ser espalhada por todos os lugares. Então, vocês viram, né? O Espírito Santo, ele habita sobre aqueles que... Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui um pouquinho. Ele habita sobre aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, ele é o Espírito Santo. Ele não é um espírito, um fantasminha, não. Ele é Deus e sempre existiu. E agora, todo mundo com a Bíblia em mãos, nós vamos examinar alguns textos bíblicos para conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo. Que Deus, a gente sabe que é o Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que a gente estuda no Credo Apostólico, né? A gente sabe que Jesus Cristo, toda a trajetória dele, desde que ele nasceu até a sua ressurreição e voltando aos céus, mas o Espírito Santo às vezes ainda fica um pouquinho difícil de entender, né? Então a gente vai ler alguns textos para nos auxiliar nesse entendimento do que é o Espírito Santo. Então, como nós estamos em 3 aqui, né? Ninguém mais entrou. Eu vou começar pela primeira característica com a Rosa. Rosa, você vai abrir para a gente em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Tia, só para saber, são quantos versículos? Só para ver se vai dar para todo mundo. São 3 tópicos. Ah, que bom. Vai dar para todo mundo. Coríntios o quê? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Pronto. Tá bom? Então, vamos lá. Peraí. Então, vamos lá, Rosa. Então, você lê pra gente esse versículo, por favor. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, a primeira característica que a gente vê do Espírito Santo é que ele tem conhecimento. O que quer dizer isso? Que ele conhece as coisas de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Então, ele sabe. Então, imagina, o Espírito Santo habita o nosso coração e ele tem todo esse conhecimento. Se nós buscarmos a Deus, ele vai nos ajudar a ter esse conhecimento. Então, ele tem o conhecimento de Deus porque ele é Deus. Agora, Isa, eu vou pedir para você ler Romanos, capítulo 15, versículo 30. Romanos, capítulo 15, versículo 30. Aí, tia. Tudo bem, sem pressa. Dá tempo de todo mundo achar. Romanos, capítulo 15, versículo 30. Atos Romanos. Tava aqui. Nossa. Romanos? Capítulo 15, versículo 30. Aqui. Todo mundo achou? Então pode ler, Isa. Louvos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Isso. Para... Não, só o 30. E eu vou ler agora também Efésios capítulo 4, o versículo 30 também, que diz assim: E não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, uma outra característica que nós vimos nesses versículos é que ele tem emoção. Ele sente as coisas. Então, ó, ele ama e pode se entristecer. No versículo que a Isa leu, nós vemos que o Espírito Santo ele pode amar, ele nos ama, por isso que ele vem habitar no nosso coração, mas ele também se entristece. E como é que a gente entristece o Espírito Santo?
A gente pecando contra Deus. Exatamente, Ana, nós pecando. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo, mas ele nos ama tanto que ele nos perdoa e continua habitando em nós. Porque lembra, nós somos selados. E o selo, ele não, a partir do momento que nós somos selados, não tem como tirar o selo. Se você tira o selo de uma carta, rasga, faz uma meleca, tem que comprar outro envelope. Mas, né, não é o nosso caso. Nós somos amados por Deus e por isso nós obtemos esse selo do Espírito Santo. Agora a Ana vai ler para a gente Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Tá me ouvindo, tia? Tô te ouvindo, você já achou? Mas deixa todo mundo achar. Todo mundo já achou? É 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Exatamente, lê pra gente, Ana, por favor. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Cada um, individualidade. Isso. E lá em Atos, capítulo 13, no versículo 2, também fala assim: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamados, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, o que nós vemos? Que o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Aqui é a segunda parte, ele escolhe as pessoas para a obra de Deus e distribui os dons. Então, nós lemos que ele escolheu Barnabé, né? E distribuiu os dons, falou o que ele tinha que fazer e foi obra do Espírito Santo na vida dele. Então, ele nos escolhe. Ele sabe o que cada um pode contribuir para a obra de Deus. Ele sabe que um pode cantar, ele sabe que o outro pode ser missionário, ele sabe que o outro limpa as coisas muito bem. Então, ele usa cada dom para contribuir na sua obra, na obra de Deus, e distribui esses dons para todas as pessoas. Então, tia, eu não sei fazer nada, eu não sei o que eu posso fazer. Todos nós temos um dom. E não tem um dom maior ou menor que o outro. Todos os dons são importantes para Deus. Mas, quando nós falamos lá no início dos selos, agora quem vai ler, eu vou pedir para a tia Sara ler para a gente. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Muito bem, Ana. Água. Acabei de beber um copo de água. Muito bem. Com o carro do ovo passando na minha rua. Tudo bem, tia Sara. É o que, tia? Efésios? Capítulo 1, versículo 13. Vamos lá, pode ler? Pode. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, viu? Selados, o Espírito Santo, ele nos sela como filhos de Deus. Então, uma vez selada, que nem eu disse, não dá para voltar atrás e tirar o selo. Foi marcado para sempre. E nós temos essa marca. Nós temos a marca do Espírito Santo. E, além do Espírito Santo nos deixar esse selo, quem tem o Espírito Santo é conhecido pelos seus frutos. Uma laranjeira, ela consegue dar fruto banana? Não, né? Porque o próprio nome já diz laranjeira, que dá laranja. Exatamente. Uma amoreira vai dar morango? Não. Então, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, aquelas pessoas que têm o Espírito Santo são conhecidas pelos frutos do Espírito Santo. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, fala quais são esses frutos.
Tá lá, ó, Gálatas, capítulo 5, é antes de Efésios, hein? Facinho quem tá com a Bíblia aberta aí. 5, de 22 a 23. Gálatas, Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Peraí, troquei, desculpa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, vou compartilhar mais uma vez a tela com vocês. Espera só um minutinho. Quando nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, como é que a gente tem, como é que as pessoas veem que nós estamos cheios do Espírito Santo? Elas não têm um raio-x, olha lá no coração e acha lá o Espírito Santo lá quando olha no raio-x, que nem a gente vê um bebezinho na barriga da mãe. Não, o Espírito Santo é conhecido no nosso coração através dos frutos. Ixi, pera. Isso que a gente já viu. Aqui. Então, aqui a gente viu amor, quem tem o Espírito Santo ama todos. E às vezes eu sei que é difícil amar todo mundo, mas nós demonstramos o nosso amor porque Cristo nos amou primeiro. Alegria, e não é que você não vai ter momentos tristes. A gente às vezes vai ficar entristecido com algum problema, com alguma doença, mas nós temos aquela alegria de saber que apesar de tudo isso, o Espírito Santo habita no nosso coração, que Deus está cuidando de nós, independente se são momentos bons ou momentos ruins. Paz, por saber disso, que o Espírito Santo está ao nosso lado. Paciência com todo mundo, hein? Com o seu irmão, com o seu primo, com a sua mãe, com a professora, com o seu amiguinho de escola. Então, né, a paciência. Delicadeza, ser delicado. Às vezes a gente... Já ouviram a expressão dar uma patada? Quando você, né, tipo, a pessoa vem te perguntar uma coisa, já... Não sei o quê. E não, você tem que ser delicado, você tem que demonstrar o amor, bondade, sempre ajudando, sempre auxiliando, fidelidade, a fidelidade ao amor de Deus, não é? Deus foi fiel, cumpriu a sua promessa e nós não fazemos as coisas porque Deus nos amou, mas Ele nos amou primeiro e nós somos fiéis a isso. Humildade, ser humildes, nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, nós entendemos o quão pecadores nós somos, o quão nós somos miseráveis. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não teria salvação. E o domínio próprio. Sabe quando a gente fala assim, conta até 10? Conta até 10. Aí a gente é o nosso domínio próprio. Tipo, em vez de eu já, não. Eu paro, eu penso, não, calma, cara. Não faz isso agora, calma. Então, domínio próprio. Então, esses são os frutos do Espírito Santo. Então, assim que nós reconhecemos o Espírito Santo agindo na nossa vida. A gente consegue fazer isso 100% do tempo? Não. Mas nós nos arrependemos quando nós vemos que nós estamos desagradando, quando nós vemos que um desses frutos não está sendo uma verdade na nossa vida e nos corrigimos. E isso também lembra que a gente viu que é o Espírito Santo agindo sobre nós, nos convencendo de que nós somos pecadores e que nós precisamos fazer o que é certo. E aí, para finalizar a nossa aula, a gente vai ver não só a parte do credo que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, né? Afinal, definir o Espírito Santo às vezes pode ser um pouquinho difícil, né? O Espírito Santo, ele vem habitar no meu coração, ele é Deus. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, fica mais fácil da gente compreender a função do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo no nosso coração e ele nos orienta e nos auxilia na nossa vida, não é verdade? Então, deixa eu só colocar aqui a parte do credo. Espera aí. Aqui, ó. Então, ai. Peraí, volta.
creio no Espírito Santo. Então, creio no Espírito Santo. Você sabia que nós já estamos na última parte do credo apostólico? Olha, nós estamos na aula 9, nós já passamos pela parte que a gente viu mais sobre Deus, que a gente viu sobre Jesus, e agora nós vamos estudar mais um pouquinho sobre o Espírito Santo e como ele age, não só na nossa vida, mas na vida da igreja. Então, olha tudo que a gente já viu até agora. Ó, tá tudo que está em amarelo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e creio no Espírito Santo. Ufa! Esse é o credo que nós estamos estudando, não é verdade? Nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre cada ele. Então, que nós possamos crer no Espírito Santo e entender o que o Espírito Santo quer de nós e como ele age sobre a nossa vida. Amém? Então, eu vou pedir agora para a gente encerrar a aula para a Isa nos dirigir a Deus em oração. Tá bom, Isa? Tá me ouvindo, tia? Sim, meu amor. Querido Deus Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa aula maravilhosa que o Senhor nos deu. Te agradeço também que o Senhor está sempre cuidando de cada um de nós. Que o Senhor possa nos dar um bom domingo e cuide da tia Kailine, da tia Sara e dos nossos amigos e família. Que o Senhor possa estar sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que todos tenham um ótimo domingo e que nós possamos demonstrar os frutos do Espírito Santo que nós aprendemos hoje na nossa vida e já começar hoje pelos nossos familiares, certo? Um bom domingo a todos. A tia tá com muita saudade e um beijo. Tchau, gente.